O Manifesto Comunista foi escrito no meio do grande processo de luta urbana da Revolução de 1848, chamadas também de Primavera dos Povos, um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus e é uma análise da Revolução Industrial complementando a ela. O Manifesto Comunista, ou Manifesto do Partido Comunista, é um documento escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do socialismo científico, e publicado em 21 de fevereiro de 1848 para orientar a ação dos trabalhadores durante o surgimento do movimento operário. O manifesto tinha como um de seus principais objetivos a conscientização dos trabalhadores em relação ao poder que eles teriam se unissem força. A Europa passava por um período de intensa evolução no século XX, e isso teve reflexo nas ideias da população, principalmente dos operários, que começaram a refletir sobre seus direitos. Karl Marx e Friedrich Engels eram pensadores que questionavam, dentre outras coisas, a ideologia da burguesia. Ao mesmo tempo que isso ocorria, os operários se reuniam em grupos para discutir problemas que aconteciam dentro da própria classe, como, por exemplo, a miséria. Os dois estreitaram relações com a então chamada Liga dos Justos, união de trabalhadores criada por artesãos alemães que residiam na Inglaterra. Posteriormente, a Liga veio passar por uma crise, principalmente por não ter seus ideais definidos e por ter conceitos que muito se distanciavam da realidade dos trabalhadores da Inglaterra. Karl Marx e Friedrich passaram a fazer parte da Liga, a renomearam como uma Liga Comunista e reorganizaram os conceitos dessa união de trabalhadores em conformidade com os ideais do comunismo. No primeiro congresso da nova Liga, realizado em 1847, surgiu a necessidade de um documento que orientasse os trabalhadores, principalmente em relação aos seus direitos. Foi com base nessa necessidade que o manifesto foi escrito. E os seus resumos foram por capítulo. Capítulo 1 aborda comparativamente a realidade dos burgueses e do proletariado, enfatizando as diferenças entre eles e descrevendo a evolução de cada uma das suas classes. Apresenta críticas ao capitalismo e chama a atenção para o fato de que os menos favorecidos viviam excluídos, à margem da sociedade. O capítulo 2 aborda a relação entre o proletariado e os partidos, e os pontos em comum entre eles, destacando a queda da superioridade da burguesia e o crescimento do poder nas mãos dos trabalhadores. O terceiro e último capítulo do manifesto fala sobre o regime socialista e o regime comunista, e critica o socialismo reacionário ideal burguês que defende a manutenção da produção e troca, o socialismo conservador que defende uma reforma em vez de uma revolução, e o socialismo crítico que tinha o objetivo de mudança através do exemplo e não de suas lutas políticas. A ideia central do documento era de mostrar aos trabalhadores que o que os impediu de ter uma vida digna eram as relações de subordinação impostas pelos seus respectivos empregadores. Karl Marx e Engels defendiam a ideia de que os trabalhadores não eram obrigados a viver como prisioneiros da ideologia burguesa. No panfleto, o Estado liberal foi acusado de falhas e os trabalhadores convocados para uma grande revolução prol de seus direitos. Por pouco tempo depois de um documento ter sido escrito, aconteceu a Revolução Francesa de 1848, também conhecida como Revolução de Fevereiro. Uma das grandes conquistas do Manifesto Comunista foi a redução da carga horária. Burguesia é compreendida como a classe dominante, dona dos meios de produção das matérias-primas e detetoras do capital financeiro.
Já o proletariado representa a classe trabalhadora dona apenas da própria força de trabalho. Essa distinção é feita com base na doutrina marxista. Para Marx, ao longo da história, a humanidade se desenvolveu a partir do antagonismo entre uma classe dominante e uma classe de indivíduos exploradores por ela. A isso chamou de luta de classes. Para o filósofo alemão Karl Marx, a alienação é uma espécie de mecanismo social capaz de deslocar o trabalhador do seu lugar de produtor para o de consumidor. Assim, o trabalhador deixa de se identificar com o produto final que constrói sem o reconhecer. Mais-valia. Para Marx, seria chamado mais-valia a parte do que foi produzido e não entregue ao trabalhador. Essa parte é alienada, retirada do proletariado pelos donos dos meios de produção. Ou seja, dessa maneira, o trabalhador sempre receberá um pagamento mais baixo do que o valor verdadeiro do seu trabalho. Segundo o filósofo, foi durante a modernidade, no século XV, que se iniciou a apropriação dos meios de produção pela burguesia. Enquanto antes o trabalhador era o produtor e dava, em forma de tributo ou imposto, uma porção do que produzia para a realeza ou do Estado. A partir do século XV, o trabalhador deixa de ser dono do que produz e passa a receber uma menor porção do foi produzido. A burguesia passa a ser dona dos produtos e também dos meios de produção. Como meio de produção, pode-se exemplificar desde um rio onde é feita a atividade da pesca, uma fazenda produtora ou até uma fábrica. O espaço, a estrutura e o material capaz de possibilitar a produção quando associadas às forças de trabalho. Mais-valia é uma expressão do âmbito da economia criada por Karl Marx que significa parte do valor da força de trabalho. A força de um trabalhador, considerada também como mercadoria por Marx, possui o mesmo valor que o tempo que o trabalho precisa para produzir o suficiente para receber o seu salário e garantir subsistência da sua família. Mais-valia é relativa e absoluta. Preste atenção no seguinte exemplo. Em uma indústria textil, um trabalhador precisa apenas de 4 horas por dia para produzir bens no valor do seu salário mensal. Assim, partindo do princípio que a jornada diária de trabalho tem 8 horas em um mês com 22 dias de trabalho, o trabalhador precisa apenas de 11 dias para produzir o valor equivalente ao seu salário. Apesar disso, ele não pode trabalhar apenas 11 dias por mês ou 4 horas por dia e deve continuar produzindo. O lucro obtido com o seu trabalho nas restantes horas vai para o seu patrão e é designada como mais-valia. De acordo com Marx, esse exemplo designa a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa remete para o aumento da produtividade através de processos tecnológicos avançados. Isso significa que novas máquinas melhoram o processo de produção, sendo que é possível produzir mais bens em menos tempo, aumentando o lucro. Desta forma, o salário do trabalhador fica pago e ainda em menos dias. As duas mais-valias conferem lucros aos empregados através de formas diferentes. A mais-valia absoluta através de extensão das horas de trabalho, mantendo o mesmo salário, enquanto a mais-valia relativa reduz o valor da força de trabalho.